Salve rapaziada, Baby aqui trazendo pra vocês mais um fucking vídeo. Dessa vez vai ser reação análise de uma batalha que por muitos aí foi polêmico, tá ligado? Aquele tipo de batalha que o pessoal fica transtornado. Vou falar pra vocês o que chegou aos meus ouvidos. Meu Deus do céu, Big Mike versus Kant. O Kant foi muito injustiçado, absurdo ele não ter ganhado do Big Mike. Foi isso que chegou pra mim. Mas também chegou pra mim o quê? Pô, a batalha foi equilibrada. Qualquer um podia ganhar. O pessoal tá chorando muito. Bem, não vou adotar nenhuma das duas versões. Caguei. Vou fazer eu mesmo a minha interpretação. E como é uma batalha aí que o pessoal tá questionando muito, fazer por nota, ó. Mostrar pra vocês que está, ó, sem nada aqui, ó. Tá só 1, 2, 3 e o nome dos dois, né? E o meu vídeo não tem corte, então não tem como eu manipular nada aqui, né? Mas vamos ver essa desgraça? É isso, os maiores da aldeia, Kant versus Big Mike. Vou até botar os dois fones, coisa que eu não faço. Vamos ver isso aqui. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então deixa que é minha vez. Todo mês, meu freguês, espero que esteja preparado, pois eu sou disparado melhor que vocês. Eu tenho disparado rimas que você nunca fez. Então agora te mostro como que é menino, te elimino. Hoje você conhece o assassino. Cê sabe muito bem, meu mano, que eu rimo igual assassino. Desculpa, pra você perder pra mim é acessível. Você tá assistindo algo incrível. Eu vou te mostrar que o que eu faço aqui não é previsível. Cê sabe qual que é a parada? Cê é mais pesado que eu, mas meu rap tem mais tonelada. Então agora você pega essa pedrada, cê sabe muito bem que a rima tá empolgada. Desculpa, Big, eu sou verdadeiro. Você não ouviu o beat, hoje você apanha mais que pandeiro. E essa que é minha banda, rima cê não manda. Tu tentou a pampa, te espancando em sampa. Sinceramente, porque a boca cê não tampa. Hoje o seu crânio, o Kant arranca. E aí, caralho! de ataque cabulosa. Esse beat ele é bem corrido. Eu particularmente eu não deixava, tá ligado? Vem que tem resposta. Um ataque. Vamos ver a resposta do Big. Meu Vai parceiro. matar alguém, caralho. Vem, vem. Ei, e vai morrer. Vai morrer! Vai morrer! Ei, vem! Mais 3, 2, 1. Eu escutei o seu ataque, eu não vou classificar. Sinceramente, eu nem achei ele muito fraco. O Big Mike vai apanhar mais que o pandeiro, só que o Kant vai chorar mais do que o cavaco. Aí, é por isso que não dá. O Big Mike é uma medra com a Draco de rima boa. E se falar de samba, você perdeu a tamba, vai perder e vai chover, são os demônios da garoa. Aqui em pessoa, construindo rimas, barras e barras a cada esquina. Por isso que você falou que é disparado melhor. Só que eu sou o que mais derrama suor. E é por isso que você não Tá com fôlego ruim. Você é disparado melhor, me ouviu, saiu em disparada. É tipo uma disparada, não adianta, se não pôr ação ela não vai valer de nada. Por conta disso que o Big Mike dispara rimas na sua cara e faz o favor de falar bem alto pra falar que quando eu sacar a minha Glock o tiro é bem alto, é sem silenciador. E sem silenciar, por isso que eu rimo no silêncio, com otimismo sempre de Clarencio. Você fala até de samba, coisa que você não manda, só que eu tô atendendo uma alta demanda, porque eu deixo a vida te levar igual Zequinha. Por isso que o Big Mike tá pesadão, se eu largar o freio hoje eu vou te atropelar. Por isso que você bateu de frente, foi com o Periclão. Então, não tem como você pegar, eu vou partir no meio, porque minha rima é poesia. A minha rima, ela é poesia. Parece até o Exalta Samba cantando na Ilha da Magia, coisa que você não consegue nem fazer, nem alcançar. Por isso que eu vou ganhar a folhinha. Você veio essa noite, apanhar a noite, não esperou o Tiaguinho pra chegar na tardezinha. Aí não dá. Por isso que agora, mano, agora eu vou te dizer: regional eu já fui, estadual eu já fui. Falta tudo, falta coisa, então só falta você. Vamos pra cima! Embaçado, hein? Big Mike é chato, mano. Sangue! O que vocês querem ver? Yeah. Mais uma. Vem, rimas em 3, 2, 1. Aí, Big, pra mim você truta é um canalha e deu falha. Usou todas as rimas que já usaram em todas as batalhas. Só que pra mim você é um animal. Não fala de Tiago e eu te abalo na frente do fundo de quintal. Aí já era, cê sabe que eu sou consciente. É por isso que agora cê sai demente. Aí, meu verso incendeia o que é o demônio da garoa comparado ao demônio da aldeia. Aí, não é
baixo. Aí já era, cê vê como que eu faço. Cê sabe muito bem que cê toma esculacho. Aí você fica offline, esquece a garoa quando eu rimo é tempestade de punchline. Aí já era, cê sabe que eu vou te eliminar. Agora meu mano, verso aqui eu vou terminar. Sinceramente minha ideia é nova. Eu pego seu cavaquinho e uso pra cavar sua cova. Pois eu falo minha opinião. Em 3, 2, 1. Unânime, né? Terceiro Caralho. round, vai. Tem como não, vai. É impossível mano. você terceiro essa porra, tio. Aí, rapaziada, vocês estão vendo aqui a disputa dos maiores da aldeia. Então levanta a mão, caralho. Vem que vem. Vocês têm noção do que é isso, Você vai dar na caralho? ponta, caralho. Alguém vai matar alguém, Quem pô! começa? Aquele beat pegado. Quem começa? 4 rimas, fechou a primeira? 4 rimas da primeira. E aí, vem com a vibe, caralho! Eu vou aí, hein? Yeah. E aí, Levanta a agora mão. vocês vão ver. Vem! Essa é a história de um anão que deschavava. Mas não Que o anão já deschavou. Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Que o anão deschavou. Jogou aqui na play. O que vocês querem ver? Que o anão deschavou. Jogou aqui na play. O que vocês querem ver? Uou! Vamos daí, caralho! Sabe, caralho? Aí, E mais de 3, 2, 1. você falou de demônio da aldeia, ok, você é o demônio da cena. Mas eu já enfrentei todos os meus demônios, contra esse não tenho problema. Até porque o Big Mike coloca no palco, abençoado por Deus. Mata os demônios porque eu sou um MC que nem o Constantino, é mais constante que eu. Você tá entendendo, mano? Contra mim rimando é outros 500. Tipo Constantino, eu tô zerando o game no Acabe 100, Acabe em 200. Ele falou de fundo de quintal, só que o Kant aqui não tem postura. Parece até o 2 lá no canal, porque o meu quintal é o quintal da cultura. Hey, sua rima, meu mano, não é o que me define. Sério que contra o Kant MC você quer falar que você é o Constantine? Cê sabe só que é de caderno. Eu não tive o amor fraterno. Só que mano, eu sou o demônio daqui. Eu vou te arrastar pro inferno. É por isso cê não vai subir. Acho que cê não viu o final do filme. Cê sabe truta vai sucumbir. Então cê tá perdendo aqui, não se enciume. Porque cê tava falando de samba, agora vai correr. Porque o Kant MC na aldeia é igual a Cione. Não deixa o rap morrer. Não deixa o rap morrer, não deixa o samba acabar. Ele fala que é tipo a Cione, desse jeito eu vou ter que falar. Mas o Kant não cola na aldeia, acho que ele cansou de rimar. Big Mac virou a Cione, o som tem que continuar. É, deixa eu ter que continuar. Sabe muito bem, meu mano, que minha rima ela é de rua. É por isso que eu faço meu free. Cê sabe, mano, aumento o QI. Não deixa o samba morrer, deixa continuar. E o Kant continua aqui. Eu também continuo aqui, faz uns 5 ou 7 anos que a minha cara tá por aqui. Agora eu tô chegando, agora eu tô rimando. E é por isso que o Kant tá aqui. Tá ligado que eu vou falar? Só que o Kant MC só tá aqui quando o Big Mike não tá. Sabe bem que eu tô elaborando, começa e não vou parando. Cê sabe, eu tô disparando, adivinha, o Big Mike tá. Só que dessa vez apanhando. Ei! Sabe muito bem, meu mano, somente uma lesma. Há 7 anos o Big Mike tá aqui e a surra é sempre a mesma. Mas o Kant tá esquecendo que é seletiva do regional. Fora da aldeia você não é bom, não consegue fazer igual. Há 7 anos tô aqui, atirando igual parafal. E há 7 anos o Big Mac te eliminou do estadual. Isso não é surreal. Vem, Forte. Geral. E mais de 3, 2, 1. É, o meu verso vem e bombardeia. Hip hop já tá na minha veia. Me eliminou do regional, só que o troco vai vir na aldeia. É. Sabe bem, meu mano, que rimar você não pode. Você fez o feijão com arroz, porque se eu ganhar a aldeia hoje, São Paulo vai ter 2.
fazer a somatória aqui na calculator. É isso que acontece quando os maiores se enfrentam no palco da Batalha da Aldeia. No máximo Caralho, respeito. cê é louco. Jurados, porra, meu! Em 3, 2, 1, 3 votos, Big Mike para a próxima fase! Mas aí, muito barulho para o Conte! Bravo. Aí, mais barulho aí pro maior da aldeia nessa porra. Louco, monstro, caralho. Sensacional. E aí? Vamos lá, família. Tenho as notas aqui. E, cara... cheguei à conclusão aqui, né, de que é choro pra caralho. Aí você fala assim, então você tá falando que o Big Mike ganhou? Calma, jovem gafanhoto, calma. Nem falei de resultado ainda. Mas me desculpa, cara, falar que teve roubo aqui, que foi uma injustiça... O pessoal tá muito fora da realidade, mano. A gente acaba colocando os apegos daquilo que a gente quer na frente da realidade. Tá ligado? Inclusive, mano, a prova disso é que, pô, o Kant, óbvio, ele ficou um pouco chateado e tal. Que ele ouviu um corte, né? Que ele fala que ele precisava disso e tudo mais. Mas, mano, por isso que eu falo. Vocês estão mais bravos do que o Kant tá chateado. E o Kant nem durou 24 horas a chateação dele. Porque ele foi na Juve ontem e ganhou a seletiva regional. Então, assim, ele está no regional. Então, as pessoas, elas trataram a situação... Por que eu tô falando isso? Porque o jeito como foi tratada a situação é o quê? Não, essa é a única chance do Kant. Ele foi roubado. Mais uma vez, os jurados prejudicando o Kant. Portanto, por causa disso, ele não vai mais conseguir ir pro Nacional. Vocês acabaram com a vida do Kant. Parece que é isso. Sendo que, assim... Vamos lá, família. Deixa eu pegar aqui uma informação. Até o atual momento, teve... Aqui na capital, ó. Na Zona Sul, a gente teve 7 classificados. No centro, a gente teve 8. Na Zona Norte, agora com o Kant, tivemos 7 também. Zona Oeste teve 3. Enfim, só algumas zonas pra você ter uma noção aqui da capital, né? Tá no começo do processo. A gente não atingiu ainda nem 25% das vagas, tá ligado? Ao todo da capital. Tá muito no início. A gente tá no dia 2, família. A última seletiva é dia 30. Tendo aí 15 regionais e 7 na capital. Então, o pessoal é muito emocionado, velho. E dá pra ver que é um pessoal com muita desinformação. Tipo, era a única chance do Kant ir pro Nacional. Quem fala um bagulho desse é porque claramente não sabe absolutamente nada, mano. E eu acho que se você não sabe como é o processo, fala menos e escuta mais, mano. Eu tô dizendo isso porque o próprio Kant ficou suave, mano. Por que se o próprio MC ficou suave, vocês têm que ficar putinho, tá ligado? Isso, inclusive, depois contra o próprio Kant depois. Ele não fez absolutamente nada. Ele saiu na maior postura, rimou bem pra porra. E o pessoal fica colocando uma narrativa de que ele foi roubado. Isso vai prejudicar ele depois. Porque se amanhã depois ele for rimar e isso virar a temática da batalha, quem vai perder a batalha por causa de uma temática dessa vai ser ele, entendeu? O pessoal não entende que isso não ajuda, mano. Pelo contrário, prejudica o MC, tá ligado? Parem de querer ficar impondo a opinião de vocês como uma regra sem entender o todo, mano. Eu vou dar um cenário aqui. Se fosse a última seletiva, é a última vaga, na aldeia, a aldeia escolheu ser a última seletiva, é a última vaga, e aí o Kant perde... Não seria um absurdo ele perder, mas aí eu entenderia um pouco mais de hostilidade, o pessoal ficando furioso, porque, putz, era a chance do Kant, não sei o quê. Mas, família, vocês têm que parar de colocar o bagulho como se fosse anime, tá ligado? O Kant já é pai, é um cara com a carreira consolidada, foda pra caralho, rima pra porra, faz parte do freestyle, tá ligado? Da história das batalhas de rima. É um cara importantíssimo, mano. Maior campeão da aldeia. O Kant é foda, mano. E ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Vocês não precisam ficar colocando o cara numa posição de coitado, não, mano. Coitado é coisa pra quem é digno de dó, de pena. O Kant não é esse cara. O cara é foda, mano. Ele é super capacitado de conseguir ir atrás de uma vaga de regional. Que foi o que ele fez, mano. Foi lá na Juve e ganhou, mano. Inclusive final contra o Vic. Tô super curioso pra ver isso, porque o Vic também tava parado das batalhas. Tô muito curioso pra ver essa batalha depois. Mas...
Cara, parem de fazer isso, mano. Isso só prejudica o Kant, mano. Vocês não entendem? Vocês não estão ajudando o Kant fazendo esse tipo de coisa? O fanatismo cega as pessoas, cara. O fanatismo cega as pessoas. Se você virar pra mim e falar que o Kant foi roubado nessa batalha, você claramente não sabe absolutamente nada de freestyle, mano. Ah, mas teve MC que falou que foi roubado. Então esse MC não sabe nada de freestyle, mano. Talvez ele saiba rimar, mas não sabe avaliar a batalha, mano. Tá ligado? A batalha foi extremamente equilibrada. Eu nem coloquei as notas ainda, então se você já dropou do vídeo ou você tá me xingando, você já tá chapando, porque você vai ver a conclusão final e vai ver como você tá errado. Mas não coloquem as coisas de um jeito que é uma loucura. Você quer entender mais sobre seletiva? Vai lá no CPBMC. Tem todas as datas, você clica no link do site do CPBMC, tem um calendário com todas as datas de todas as regiões, de todas as seletivas. As pessoas elas não se dão o trabalho nem de entender isso. Colocaram, quando o Kant falou que ia tentar a seletiva da aldeia, como se fosse a única tentativa, é a oportunidade. Cara, não, mano. Não é assim que funciona, mano. Tinha um monte de seletiva. Então, assim, claro, ele queria ir pela aldeia, pela representatividade. Mas não deu. Tudo bem, tem um monte de seletiva, entendeu? E isso não quer dizer absolutamente nada, mano. As pessoas elas ficam muito apegadas a detalhes que não contam. A gente fica muito apegado a objetos, a locais, a vestimentas. Cara, nada disso importa. A gente pode se apegar às pessoas. Mas a coisas, é tão superficial você se apegar a coisas. Então, por exemplo, você se apegar... O Kant eu até entendo ter esse apego porque ele é o MC. Mas o público se apegar a essa narrativa é um problema, cara. Ah, não, o Kant ele tem que ir pela aldeia porque se ele não for pela aldeia não é a mesma coisa. Não, mano. Não muda absolutamente nada. O Big Mike, quando ganhou o Nacional, vocês sabem por onde que ele classificou? Pela Batalha da Fábrica, que eu garanto que 99,9% de vocês nem conhece. Que é uma batalha lá do Cachoeirinha, underground da Zona Norte de São Paulo. Ele ganhou a vaga dele lá, mano. Eu tava no dia, nem tinha gente hypada, com exceção dele no card. Foi uma puta seletiva foda, tá ligado? E ninguém nem viu quando ele ganhou. E isso mudou alguma coisa? Não, ele ganhou a Nacional. Então não faz diferença se o Kant vai classificar pela aldeia, pela Juve ou por qualquer outra batalha. O importante é ele classificar. E ele classificou, inclusive eu fiquei feliz quando eu vi que ele classificou. Então assim, parem de colocar as situações como se fosse o maior problema do mundo, mano. Não é o maior problema do mundo, tá ligado? Seria legal ele ganhar pela aldeia? Claro que seria. Do mesmo jeito que o meu ideal, que eu gostaria, era de ganhar por uma seletiva específica, não deu, vamos pra outra. Faz parte, o importante é classificar. Ficar fora do regional é triste. Não foi o caso aqui, ele está no regional, entendeu? Inclusive a chave dele eu já vou comentar sobre, bem diabólica. Então vamos começar a entender mais essa parada. Ser menos pego, mano. Vamos entender as paradas com mais leveza, saca? Dito isso, as notas vão aparecer aí. E cara, a batalha ela foi extremamente equilibrada nos 3 rounds, mano. O terceiro round, se vocês estiverem vendo aí, pra mim deu empate em notas. E eu já vou chegar à conclusão de quem ganha. Mas vamos por ordem aqui. Se você é o tipo de cara que avalia separado, e você não tem uma metodologia muito aplicada e forte, você vai falar que o Big Mike ganhou de 2-0, mas eu não recomendo avaliar separado, formato nacional, porque não necessariamente porque o cara for um pouquinho melhor, isso garante o round pra ele. Se for pra garantir o round por ser um pouco melhor, faz formato pausado, votação entre os rounds. Entendeu? Agora, quando a gente faz um formato nacional, a gente avalia o todo. Avaliando o todo, a gente estipula uma margem de erro. No meu caso, hoje, a margem de erro que eu gosto de usar, eu já usei várias margens de erro diferentes. A margem de erro que eu gosto de usar, mas não é necessariamente também uma regra, é a margem de erro de 0,2. Portanto, se a soma dos 2 rounds dos dois tiver uma diferença de 0,2 até 0,2, é terceiro round. Se for mais que isso, é 2-0 para quem tá com mais. Então, no caso aqui, o Big Mike ele teve 2 pontos no primeiro round dele ali. O Kant teve 1,9. Para mim, ele teve algumas rimas um pouco abaixo. Não teve travada, mas foi um pouquinho abaixo ali o ataque dele. Que nem eu falei, é um ataque. Não foi nada surreal. O Big Mike respondeu. Se fosse um round de 30 segundos, pausado, o Big Mike ganharia de 1-0, correto? Mas beleza. Big Mike com uma diferença de 0,1 na frente. Fomos pro segundo round. Big Mike veio forte, mano. Falou várias referências ali. Construções muito inteligentes, muito coerente com tudo que foi abordado. Também jogou bem no beat. Sinto que o Big Mike tá sendo prejudicado muito pela respiração dele, mano.
tá faltando muito ar, tá ligado? Em alguns momentos, e isso atrapalha não só na entrega, mas na dicção também, que às vezes ele tem aquele problema com a dicção dele. Mas ainda assim ele fez 2.05, foi um pouquinho melhor do que ele fez no primeiro round. O Kant foi melhor do que ele foi no primeiro round dele, foi bem, ele começou um pouco mal, 0.45, mas depois subiu 0.55, e depois 2.05, fazendo 2 pontos. Por isso que se você avalia separado um round desse, você vai falar que o Big Mike ganhou de 2-0, mas isso é um erro. Porque os 2 rounds que o Big Mike teve mais nota que o Kant, o primeiro foi uma diferença de 0.1 e o segundo uma diferença de 0.05, que é a menor diferença no meu sistema. Se a gente somar tudo, o Big Mike ele faz 4.05 e o Kant faz 3.9. Isso, de um para o outro, tem uma diferença de 0.15, portanto entra na minha margem de erro de até 0.2. E aí, isso é terceiro round. Eu não consigo dar um 2-0 pro Big Mike, por mais que ele tenha sido minimamente melhor que o Kant nos 2 rounds, a gente entende que não é o suficiente no formato nacional para ele ganhar. Então, terceiro round. Vocês entendem por que é complicado você avaliar separado? Antigamente eu avaliava separado, mas eu tinha uma proporção e uma quantidade de notas maior. Eu fazia de um jeito que meio que compensava as coisas, só que tava me dando mais dor de cabeça do que resolução. Então, eu preferi adotar o formato tradicional de avaliação com uma margem de erro dentro da minha metodologia. Então, terceiro round. Claramente terceiro round. Ninguém aqui ganhou de 2-0, não. E até pra vocês entenderem o porquê que tem que fazer isso, eu vou dar um exemplo bem didático para vocês. Vamos supor aqui, ó, usar números redondinhos. Que o Kant, ele tirou 5 no primeiro round dele e o Big Mike tirou 6. Pô, 6 é maior que 5, o Big Mike teria ganhado o primeiro round? Se fosse separado, ganharia. Aí no segundo round o Big Mike tirou 7 e o Kant tirou... Não, minto, o Big Mike tirou 6 e o Kant tirou 10. Fala assim, pô, 10 é maior que 6, o Kant ganhou o segundo round. Então, 1-1. Só que aí que tá. Se você somar o 7 do Big Mike com os 6 dele depois, deu 13. Se você somar os 6 do Kant com os 10, deu 16. O Kant fica com 16-13, nesse exemplo que eu acabei de inventar. Então, ao todo, ele tem muito mais nota que o Big Mike, mas avaliando separadamente fica 1-1. Por isso que isso só é válido no formato com voto pausado. Então, mesmo exemplo, o Kant tirou 6, o Big Mike tirou 7. Votação, Big Mike ganha o primeiro round. Segundo round, Big Mike tirou 6, Kant tirou 10. Votação, segundo round, Kant ganha, vamos pro terceiro. Vocês entenderam a diferença? Então, o formato nacional, que é 45-90, tem que avaliar junto, pela dinâmica. E aí o que vai definir se o bagulho vai ser terceiro é a margem de erro. Porque é muito importante a margem de erro que os jurados vão colocar dentro da minha terceiro round. Vamos pro terceiro round. Eu vou deixar uma coisa bem clara, antes que eu comece a falar as notas que você já deve estar vendo, já deve ter umas pessoas falando assim, é um absurdo a volta tal do Kant ter essa nota, a volta do Big Mike ter essa. Cara, não tem nada de absurdo dentro da minha metodologia. O que tem de absurdo é vocês correlacionarem qualidade de punchline com retorno de plateia. Eu sempre digo isso, não é porque a plateia gritou que necessariamente a sua punch foi melhor. E isso ainda é mais agravado se não tem voto de plateia. Porque é só jurado votando, é totalmente diferente. Quando o MC ele tá rimando pra jurado e pra plateia, porque a plateia vota, aí o jurado ele tem que ter um tato de entender que o MC também tá querendo arrancar o grito da plateia pra ter voto. Aí o jurado ele tem que levar em conta que o MC também tá rimando pra plateia, mas não o grito. O grito da plateia nunca é levado em conta em relação à qualidade de rima. Nunca pode ser levado em conta. Porque se você pegar, eu vou dar um exemplo aqui extremo, se você for numa batalha de quebrada e você rimar contra o cara da casa, você não vai ganhar, mano. Você pode amassar ele vai ter mais grito. Se você rimar num lugar tipo Centro, Paulista, que tem a Batalha da Sexta Free, e você rimar, por exemplo, contra uma mina, você vai ter muito menos grito, porque ali na Paulista é aquela coisa daquele pessoal que é mais esquerda caviar, que nem sabe nada de batalha, aí quando vê uma mina rimando, que é uma coisa mais atípica, que geralmente é só homem, fica tipo, meu Deus, essa mina é uma deusa, e faz de tudo pra mina ganhar. Isso que eu tô dizendo, não sou eu, é o fato, né? Quem vive a cultura sabe que não tem diferença nenhuma de homem pra mulher, os dois rimam pra porra. Só que quando você põe isso num leigo, que não acompanha a batalha, ele vai sempre supervalorizar. Isso é fato. Se você rimar com uma batalha também, no centrão, em qualquer lugar, com uma criança, a criança vai ter mais grito. Se você rimar com alguém que é mais famoso num lugar que tem muita gente que gosta desse cara, o famoso vai ter mais grito. Então, existe isso. Existe em qualquer lugar, mano.
Regionalismo também, se você for no estado do cara, ele vai ter mais panela. Então, acontece isso, mano. E eu vou falar isso que eu sempre me dou de exemplo aqui. Eu cheguei em 2 finais de regional sem arrancar grito, mano. Tirando favorito, tá ligado? Ganhando de cara que era os melhores da chave. Os caras tendo grito pra porra, a plateia se esgoelando e eu não arrancando um grito, mano. E cheguei em 2 final. Como que eu cheguei em 2 final? Porque a plateia não tava nem aí pra gritar pra mim. Ela queria gritar pros adversários. Só que eu tava rimando melhor. E os jurados viram isso e votaram em mim. Então, sempre eu uso esse exemplo. Porque o grito não tem a ver com quem foi melhor. Ah, mas as batalhas perderam a essência. A batalha tinha que ser sobre rimar e quem agrada mais o público. Isso podia ser há uns anos atrás. A batalha já não é mais isso. Ah, mas tinha que ser... Não é, as coisas mudam. Você tá entendendo? E faz parte, não adianta a gente querer ficar olhando pra trás. As coisas evoluem. Cada vez mais a batalha tá se tornando algo mais profissional. Não acho que se distanciando da cultura, longe disso. Mas se encaminha pra uma coisa mais competitiva no sentido de ganhar mesmo, né? Então o pessoal precisa entender essa parada. Por isso que, inclusive, eu acho que todas as seletivas regionais tinham que ser voto de jurado. E eu acho, no meu ponto de vista, que só tanto o nacional quanto o estadual, quanto os regionais em si, não tinha que ter voto de plateia. A gente tá mexendo com um sonho que acontece de 1 em 1 ano, que é uma oportunidade, e a gente vai deixar na mão de uma plateia. Então isso é um outro questionamento. Mas de qualquer forma, tendo isso em vista, preciso que vocês entendam que a punchline ela é avaliada pela contemplação de todas as skills em relação ao que o cara entrega na sua punch. Não é porque ele teve mais grito que ele foi melhor. Pra começar. Então, vamos pro parts. A gente tem aqui a primeira volta dos dois. O Big Mike, ele deu uma rameladinha no começo, 0,45, e depois uma de 0,5, que é 4,222, né? Então, na primeira, que foi 4, eu pus 2 notas separadas pra vocês pegarem uma visão. O Kant foi bem, 0,5, 0,5. Então, o Kant ele já começou na frente, numa diferença de 0,05 do Big Mike. Fomos para a segunda volta, os dois 0,5, portanto, notas iguais, meio que não muda nada, Kant continua na frente. Então, até a segunda volta, o Kant ganhando. Vamos para a terceira volta. Os dois foram um pouco abaixo no meu entendimento. O Big Mike entregou um pouco estranho a rima dele, e o Kant ter feito aquele speed flow daquele jeito, a rima para mim saiu toda esquisita, e no fim ele falou uma coisa mais básica, com impacto, não teve nada demais, os dois 0,45. Kant ainda na frente. Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? O Kant, da primeira à terceira volta, ele estava na frente. Só que não é porque ele estava na frente que você vai contar 3 voltas a 1. Não é assim que você avalia. Não se avalia por volta. As voltas têm notas, às vezes, iguais ou diferentes. Você não pode dar o mesmo peso para todas as voltas. Você tem que ver como uma corrida. Avalie o round como uma corrida. Então o Kant e o Big Mike começaram no mesmo ponto e começaram a correr. E durante a corrida inteira, o Kant estava na frente do Big Mike. Só que isso quer dizer que ele ganhou? Não, vai ganhar aquele que passar a linha de chegada primeiro. Então avalie o round como uma corrida e não por voltas. Então o Kant, da primeira à terceira volta, ele estava na frente do Big Mike e o Big Mike na cola dele. Na última volta, o Big Mike mandou aquela bem forte, construída com outra punchline, um pouco acima, fez 0,55. E o Kant, na última, manteve um 0,5. Então, o Big Mike alcançou, mano. E eles passaram na linha de chegada juntos. Então, isso é muito louco em batalha. O Kant, ele conseguiu seguir na frente do Big Mike a batalha inteira, mas no último momento o Big Mike alcançou ele. Portanto, pra mim teve um empate em notas. Os dois tiveram 2,45. Só que, adotando um critério de desempate para essa batalha, eu levo muito em conta a questão da coerência. E dentro da coerência do assunto, eu achei que o Kant foi um pouco melhor. O Big Mike teve um momento que, inclusive, foi o que eu dei 0,45 pra ele, que eu achei que ele foi incoerente, quando ele fala só ganha quando eu não tô presente, algo assim. E essa narrativa, ela não faz tanto sentido a partir do momento... Ele só cola quando eu não tô, ele falou, né? Ela não faz tanto sentido porque eles estavam rimando naquele momento, tá ligado? Então, por mais que seja uma coisa tipo, eu tô falando do que ele fazia, não do que ele tá fazendo agora. É uma certa incoerência dentro do assunto que eles estão abordando. Tanto é que o Big Mike juntou o negócio dos 7 anos depois e entregou uma punch muito foda. Eu nem lembro se foi exatamente 7 anos, né? Pior que foi, mano. Filha da puta é bom de conta, mano. O bagulho foi em 2018, mano. Exatamente há 7 anos atrás. Big Mike é desgraçado. Só que, pra mim, ele foi menos coerente que o Kant. Só que, olha isso, mano. Teve um empate em notas. Tivemos um empate em notas. E
Pelo critério de desempate, eu voto no Kant. Critério, coerência. Um pouquinho mais coerente o Kant foi. Então eu votaria no Kant. Só que, foda-se, tá ligado? Foi a mesma nota, mano. Eu vou sempre repetir isso. Quando a batalha ela é praticamente empate, ou ela é empate, não existe injustiça. Qualquer um pode passar, cara. Então não é motivo para as pessoas saírem gritando, tiltando, fazendo escândalo, falando que foi roubo, que foi injustiça, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, mano. Você sabe qual tipo de comentário eu espero quando eu vejo uma batalha dessa? Caralho, que batalha boa, mano. Os dois rimou muito, super equilibrado. Pô, achei que foi um pouquinho mais Big Mike, mas o Kant merecia ganhar também. Pô, achei que foi um pouco mais Kant, mas o Big Mike também merecia ganhar. Esse é o tipo de comentário que eu gostaria de ver de uma cena que quer evoluir e de pessoas que entendem o que é batalha de rima. Porque se você não teve algo próximo disso, ou algo tipo, pô, batalha da hora, pá, tá suave o Big passar, mas achei que o Kant foi melhor. Tem que ser por esse lado, mano. Se você não enxerga as coisas desse lado, você tá muito louco, mano. Se você virar pra mim e falar, nossa, que absurdo, mano, o Kant foi roubado, ele ganhou, que não sei o quê. Cara, não é assim, mano. Batalha de rima não é futebol, mano. Não é uma coisa tangível. No futebol, ganha aquele que fez mais gol, correto? E até em jogos que não são eliminatórios, o empate é válido. Então vamos colocar em eliminatória tipo de Copa do Mundo, ou Copa dos Clubes aí que tá tendo. É eliminatória. Então, tipo assim, é até alguém ter mais gol que o outro. Então, teve os dois tempos, tá empatado, vai pra prorrogação. Não teve gol, vai pros pênaltis. E aí é mata-mata, mano, no pênalti. Até ver quem erra e quem acerta. A gente tem algo tangível, que é o gol no futebol. Quando a gente fala de batalha de rima, a gente não tem esse algo tangível. Ah, o gol seria o fatality? Não! Não, porque às vezes o cara fez um fatality e não foi bem no resto do round, e o outro cara foi constante o round inteiro e pontuou mais que aquele cara que fez o fatality. Então não façam analogias com o futebol, porque é uma analogia falsa. O futebol, o basquete, esportes que são relacionados a algo tangível, é muito diferente de batalha de rima. Você quer exemplos bons pra você entender como é que se avalia uma batalha de rima? É igual quando tem avaliação em competição de skate, que é nota. Tem os jurados, eles vão dar nota. É igual como competição, por exemplo, de ginástica olímpica, que vai ter uma nota, baseado no que o cara entregar. Então, competições que são pautadas em notas por um júri técnico, não existe essa margem de você falar que foi roubado quando o bagulho foi equilibrado, mano. Não existe. Quando é desproporcional, eu entendo a indignação das pessoas. Porque até nesses esportes isso acontece. Às vezes a gente vê uma desproporção absurda, principalmente com o brasileiro, que é muito prejudicado. Em Olimpíada, eu já vi várias vezes isso acontecendo, de esportes que eu entendo minimamente, né? Porque eu me resguardo a ficar quieto sobre coisas que eu também não entendo muito. E ainda entendendo um pouco, eu ainda tô errado, porque eu não sou técnico dessa parada. Mas esse que é o ponto, mano. Quando é desproporcional, a gente consegue entender essa parada, se a gente avaliar tecnicamente falando. Mas aqui não houve desproporção, cara. E no final das contas, o Big Mike nem ganhou a vaga. A vaga foi pro AJ e pro Yonggi, que eu também ouvi gente falando que foi uma conspiração, porque a aldeia quer que o Big Mike passe o Kant, então quem tem que ir pro regional pela aldeia é o Big Mike, porque o Kant tem que ser tirado de escanteio. Mano, os caras começam a inventar umas histórias em quadrinho cabulosa, mano. Pelo amor de Deus, cara. O próprio Kant ficou suave, mano. O que eu achei bizarro é que o Kant, tipo, ele perdeu e foi fazer live, mano. É que ele mora perto, né, mano? Ele mora em Barueri ali, né, pelo que eu sei. Mas isso eu achei muito engraçado, mano. Porque, tipo assim, o cara tava na batalha. Eu sei disso porque eu tava lá na Batalha da VJ, que foi uma seletiva que eu perdi. Inclusive tem essa semelhança com o Kant. Nós dois perdemos uma seletiva na segunda e ganhamos na terça. Bizarro. E nós dois chama Bruno. Ó que loucura. E você tá vendo nós dois aqui no YouTube. Ai, é o destino. Porra nenhuma, são coincidências. E só falei das coisas que tem a ver, né? Até porque, se a gente falar todas as outras coisas que não tem a ver, tem mais coisa que não tem a ver do que tem a ver, né? Enfim, adoro essas doideiras. Mas eu acho muito engraçado isso, mano. Porque o Kant tava lá e em seguida ele tava fazendo live. Eu achei bizarro, mano. Enfim. Mas, cara, parem de chorar, mano. Tá ligado? Eu tenho certeza que se fosse... Eu entendo, isso vem muito de uma parte de carinho, mano. Porque o cara é um cara aclamado, o pessoal gosta dele, eu gosto dele, tá ligado? Mas por gostar dele, eu mais do que ninguém vou ser justo, mano.
Se você coloca o seu fanatismo na frente, você não tá ajudando o cara, você tá prejudicando ele, mano. Não digo que é o caso do Kant agora o que eu vou falar, mas eu já vi muitas situações onde o cara, ele tinha uma fanbase, ou as pessoas da quebrada, ou os amigos, enfim, que ajudavam ele pra caralho, na hora que ele ia rimar, tipo, ganhava grito pra porra, panela pra porra, e aí quando o cara ele rima em um outro lugar que não tem essa panela, ele toma um pau, e aí ele entra numa crise existencial fodida, ele fala, caralho, mano, porra, eu sou o rei ali de onde eu colo, aí eu fui nesse outro bagulho aqui, eu fui amassado. A coisa que mais acontece é gente que tá com panela nas batalhas semanais, e aí quando vai pro regional, é amassado. E aí o cara fica assim, nossa, eu acho que não era meu dia, né? Entendeu? Às vezes realmente pode ser que não seja o dia da pessoa, não tava num dia bom. Mas em 99,9% dos casos é tapa na cara, mano. A pessoa acorda pra realidade, ela entende que ela não é tão boa assim. Que ela só é boa nos lugares que ela cola sempre. E se você só é bom no lugar que você cola sempre, meu amigo, acho que eu não preciso te falar nada, né? Acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Novamente, isso não é o caso do Kant. O Kant já rima há muito tempo, mas eu me lembrei desse exemplo, porque eu vi muitos comentários que me deram esse gatilho pra lembrar disso. Mas vocês não vão ajudar o Kant falando essas coisas, tá ligado? Vocês não vão aumentar o ego dele ou alguma coisa assim. Quando eu digo aumentar o ego é porque quando alguém que gosta muito de você, alguém muito fanático, sempre vai tentar falar coisas que possam te agradar indiretamente ou diretamente no seu inconsciente, isso alimenta um pouco do ego do ser humano. Isso é normal, tá ligado? É normal, mano. Pô, já teve uma vez uma batalha que eu rimei, que foi com o Mikezinho, na aldeia, que foi a edição Festa Junina em 2019. Aquela batalha, no meu entendimento, eu perdi pro Mikezinho de 3-0, mano. E eu saí feliz, mano. Só que aí eu lembro que na época o Zen, né? Hoje em dia eu já tive mais contatos com o Zen. Então pra mim o Zen se tornou uma pessoa normal, né? Quando a gente começa a conviver mais assim no meio de batalha, as pessoas que a gente admira, quando elas ficam próximas da gente, é óbvio, a gente ainda admira, mas já é mais normal, né? Não é uma coisa tão, tipo, distante. Então naquela época eu não tinha contato com o Zen. Aí eu lembro que eu fui ver o react dele, da minha batalha com o Mikezinho, que eu tinha certeza que eu perdi de 3-0. Aí ele falou que eu ganhei de 3-0. Mano, aquilo aumentou meu ego de um jeito que você não tá entendendo. Tá ligado? Mas por dentro eu sabia que eu não tinha ganhado. Mas quando ele falou, não, o Web ganhou de 3-0, eu fiquei tipo... Aumentou o ego. Então às vezes a gente gosta de ouvir coisas que mesmo que elas não estejam necessariamente certas, aumentam o nosso ego. Tá ligado? Não digo que é o caso do Kant, mas os fãs dele e o fã em geral de qualquer pessoa faz isso. Comigo isso acontece, com o Kant vai acontecer, com o JP, com o Big Mike, com qualquer um vai acontecer isso. Então por isso que eu sempre tento, até as pessoas que gostam de mim, eu sempre tento explicar essas paradas pra ninguém ficar me massageando não, mano. Inclusive quando eu faço a live, mano, os caras me massacram quando é de alguma coisa que, de fato, eu fui mal. E eu gosto disso. Eu gosto da honestidade. Então, por exemplo, aquela minha batalha com a KM, sempre que eu comento isso, os caras aqui do meu canal falam, boy, você foi amassado. Ali você se fudeu, você usou a estratégia errada. Mano, eu acho isso maravilhoso, mano. Quando eu sei que é uma pessoa que gosta de mim, óbvio, né? Quando é uma pessoa que não gosta, ela tá falando isso pra me machucar. Aí é com outra intenção. Mas quando é uma pessoa que gosta de mim, que eu sei que acompanha meu trabalho, porque o meu chat ele é restrito a quem é inscrito, então quem tá lá minimamente gosta de mim. Então quando a pessoa fala, tipo, você foi amassado, eu gosto disso, mano, porque eu sinto verdade, mano. Eu sinto que aquela pessoa, ela não tá tentando me enganar. Ela não tá falando, pô, Baweb, não, você foi muito bem, acho que você ganhou, hein? Achei que foi roubado. O cara que faz isso é pior do que inimigo, mano. Então, é ótimo quando os seus próprios fãs, as pessoas que gostam de você, te dão um tapa na cara da realidade. Então eu tô falando isso porque eu vi muito comentário que se comporta desse jeito que eu acho que é pior que inimigo em relação ao Kant. Que pode gerar uma massageação na cabeça do Kant, como se pudesse entrar essa ideia nele. Eu acho que não, porque ele já é um cara pra frente, blindado sobre tudo isso. Mas comentários do tipo... que piada, esse é o motivo do Kant não colar mais na aldeia. Aí se ele lê isso, por exemplo, ele tá num dia que ele não tá com a cabeça tão forte, ele pode acreditar que isso seja uma verdade. É que o Kant é um cara pra frente, então eu não acho que isso vai penetrar na mente dele, mas esse tipo de comentário não tá ajudando. Tá criando uma mentira. Comentários como, por exemplo, o jurado sempre prejudicando o Kant, isso já se tornou um fato. Porra, mano. Tá ligado? Kant merecia ir pro Nacional um dia. É uma lenda, um absurdo o que fizeram com ele. Cara, o que tem a ver, mano? O cara literalmente ganhou a seletiva no dia seguinte. Tipo assim,
esses comentários eles não estão agregando, eles prejudicam o Kant. Se o Kant um dia não tiver um dia legal e pegar pra ler esses comentários, isso pode entrar na cabeça dele e gerar um pensamento errôneo. E não é... quando eu digo Kant é porque a pauta aqui é ele, mas pode ser qualquer um, mano. Eu tô sujeito a esse tipo de coisa. Por isso que eu tento sempre me blindar com isso, mano. Eu faço isso já no meu dia a dia. Quando eu tô rimando numa batalha e eu não rimei porra nenhuma. Mas aí, por alguma questão, eu consegui passar de fase porque eu tive mais malícia que o adversário. Aí chega um cara que é baba-ovo, que tá ali, fala, cê é louco, boy, você rimou muito, hein? Eu falo, não, irmão, rimei porra nenhuma, mano. Agradeço, mas rimei porra nenhuma. Aí o cara fala, fica mal sem graça, né? Então eu já tento me blindar disso no dia a dia. Com certeza o Kant faz isso também, que é um cara experiente. Mas eu tô falando tudo isso porque eu vejo que isso não é uma coisa só com o Kant. É um problema que a cena tem. De tratar a batalha como anime. Eu sou o cara que mais gosta de anime, mano. Eu sou viciado em anime. Mas eu não trato a realidade como anime. Eu tenho uma par de Funko Pop de anime. Mas a vida não é anime. Eu mando uma par de rima de anime. Mas a vida não é anime. A gente tem que saber separar a realidade da ficção. Você pode usar até o anime como uma inspiração pra sua vida, pra sua realidade. Convertendo o que é ficcional pra real. Mas você não pode viver como anime. Então para de tratar o Kant como o Naruto. O Kant é o renegado que não sei o que, passou por muitas coisas e agora ele virou o rei e não sei o que. Mano, ninguém precisa disso. A síndrome de colocar alguém como protagonista, ela só é boa na ficção. Na realidade ela é uma merda. Porque na realidade pode não acontecer o que acontece na ficção, que é o protagonista sempre vence. Na realidade... o protagonista vai tomar no cu 10 milhões de vezes mais. E pode ser que ele nunca vença. Então parem de tratar as coisas como um anime. Kant é foda. Gosto muito do Kant. Inclusive quem viu a minha análise das músicas dele sabe a admiração e o respeito que eu tenho pela pessoa dele. Então tudo que eu tô falando aqui é na maior honestidade do mundo, como uma pessoa que aprecia o trabalho e a pessoa dele. E... é um cara que, pô, seria muito legal se pisasse no Nacional. E é um cara que está no Regional. Inclusive, a chave dele, nesse vídeo aqui já tá bem longo, mas a chave dele, pra vocês terem uma noção, por enquanto, a gente sempre fala que aqui em São Paulo tem uma chave da morte. Cada ano é em um lugar. Eu já participei de 2 chaves da morte. Esse ano eu não tô, até o atual momento. Mas o Kant tá na chave da morte esse ano. Que até o atual momento temos 7 pessoas, que é o Lecroy, o NASA... Aí, explicando, Lecroy e NASA, 2 moleques do underground que rima pra porra. Gesp, que vem do DF, tá morando em São Paulo já faz um tempo, tá rimando pra desgraça. O Glaubin, que, mano, evoluiu muito e também tá rimando muito bem. Pegou a vaga na Zona Norte. Aí a gente tem Barreto, que dispensa comentários. Cauã, né, campeão da liga. Que eu vou falar do Cauã. E o Kant. Então, essa chave da Zona Norte ainda tá faltando 9 pessoas e já está o verdadeiro Satanás. Então, assim, por que a jornada do anime aí, do protagonista, ela não pode ser colocada com a realidade? Porque, assim, se o Kant ganhar essa chave, muito foda, mano. Muito foda, ele vai pro estadual grandão, chave satânica. Mas, tanto ele como todos os outros da chave, tem grandes chances de não ganhar. Porque a gente tá falando de uma chave da morte. Uma chave extremamente difícil, que todos aqui têm a mesma chance de ganhar, mas todos têm muita chance de perder. Vocês entendem a diferença disso? Todos têm a mesma chance de ganhar, mas todos têm muita chance de perder, que é a da morte, mano. E é uma chance. Perdeu, meu amigo, conta 365 dias e volta. Entendeu? Então, até para evitar esse tipo de romantização, porque isso não vai beneficiar ninguém. Então, se vocês colocam esse tipo de narrativa de que é o ano que o Kant vai ganhar o Nacional, ele foi na aldeia, aí ele perdeu roubado pro campeão nacional que querem colocar no lugar dele, mas aí ele não se entregou, ele foi na Juve, ganhou a Juve contra o Vic, aí foi pro Regional e perdeu? Porque pode acontecer isso. Assim como pode acontecer dele ganhar e ir pro estadual e ficar a 4 batalhas de pisar no solo de BH. Inclusive seria muito legal ver o Kant no Nacional, seria uma parada absurda. E, obviamente, se o Kant vai pro Nacional, ele sobe ainda mais o voucher dele, porque com isso ele vira campeão estadual e entra na prateleira de pessoas que já foram pro Nacional. E se ele ganha o Nacional, ele entra numa prateleira mais foda ainda.
Tá ligado? Então, é óbvio que o Kant é o cara que a gente quer colocar como a jornada do herói. Mas pensando na cabeça de um MC e na vivência que eu tenho com esse meio, não façam isso. Deixa o Kant fazer as coisas passo por passo. Não alimentem ficção. Alimentem a realidade. E a realidade é: os 16 têm a mesma chance de ganhar, mas tem muita chance de perder. Enfim, Kant foda. Rimou muito nessa batalha com o Big. Pra mim, pelo método do desempate ligado à coerência, eu voto no Kant, mas a vitória do Big foi justa. Se você tá chorando até agora, meu amigo, forte abraço. Você não sabe de nada. Salve pro Kant, brabíssimo. Não sei se ele vai ver esse vídeo, porque o vídeo tá muito longo. Às vezes ele vê, né, no começo das lives. Se ele vê, salve pro Kantoshi. Marcha e boa sorte pra ele. E boa sorte pra mim também. E boa sorte pra todos. Não estou no regional do Kant. Meu regional é da Zona Sul, mas tem uns nomes interessantes já, mano. Deixa eu ver aqui no regional. No regional tem o La Prata, o Coast, o de Janeiro, o Capezito, o Winit pela 4ª vez aí. Eu e o Winit sempre estamos no mesmo regional. E a Ariel. E aí tá faltando mais 9 pessoas, então... Vamos ver, não é um regional simples. Tem muito nome aí desconhecido que rima pra porra, que vocês não conhecem. Tem uns outros já que rima mais ainda. Então não vai ser fácil, não. Esse ano aí o bagulho vai ser pedrada. E em breve saberemos aí quem são os 16 do estadual. Até o atual momento só temos a Levinsky no estadual, então o bagulho tá doido. Mas é isso, família. Vamos que vamos. Mais um vídeo pra vocês aí. Vídeo de 46 minutos. Eu não imaginava nunca que esse vídeo ia ter 46 minutos. Mas vamos que vamos. Tamo junto. Satisfação e é nóis.